Quem diria que a gente um dia conseguiria ver um crossover oficial do Batman do Futuro e Homem-Aranha 2099? Pois é isso que saiu recentemente. Eu vim aqui, não podia perder a oportunidade de trazer para vocês a história completa, que infelizmente é bem curtinha, por se tratar de como se fosse uma história extra do crossover principal, né, que foi do Homem-Aranha com o Superman, mas que ainda assim tem pano para manga para bastante comentário em relação à origem dos dois ter um ponto em comum e até alguns momentos em que diretamente o Batman do Futuro interferiu nas adaptações do Homem-Aranha 2099 e vice-versa. E aqui é a Central da Shield, a gente está por dentro da informação de qualidade de quem realmente lê quadrinhos. E se você curte essas discussões sobre especialmente o universo Marvel, mas eventualmente a gente acaba mencionando a DC aqui quando tem algum ponto em comum, né? Que nem no meu vídeo que eu fiz comentando sobre o Lanterna Verde, comparando com o trabalho do James Gunn na Marvel, algumas coisas em comum. Agora a gente tem essa oportunidade de novo de estar mencionando o lado azul da força aqui nesse canal, beleza? Então, indo direto para o assunto, a história começa de um jeito meio misterioso, digamos assim, com duas vozes dialogando entre si, um no balão preto, outro no balão branco, tentando entender quem que é esse cara que apareceu em Gotham City. Então, basicamente, mostra o prédio da LexCorp em chamas, como se ele tivesse sido acabado de ser atacado pelo Homem-Aranha 2099 em Gotham, que está meio perdido. Eles começam a, inclusive, a reagir aos poderes dele como se nunca tivessem tido contato nenhum com algum tipo de aranha. Então eles falam, nossa, ele voa de um jeito estranho, como se ele estivesse usando o grappling hook, né, aquele gancho que o Batman usa para se locomover, mas isso de uma forma constante, né? Eu fico pensando, a gente que desde criança já viu o Homem-Aranha tá acostumado com o web swing dele, né? Esse forma de se locomover que eu gostei, mas imagina a reação de alguém vendo ele pela primeira vez, né? Acaba sendo engraçado. Mas aí nisso eles continuam assim a história até ele se deparar com o Superman, mas uma versão meio magra dele, que até as duas vozes também não estão entendendo exatamente se é o Superman de fato ou se chega a ser um Superboy. Mas aí é claro que todo crossover a gente sabe que eventualmente vai chegar uma hora que vai ter uma bancadaria. Aí o Superman vai pra cima do Homem-Aranha 2099. E justamente esse Superman tá questionando o ataque que ele acabou de fazer. No que não é apenas a LexCorp, mas também a Alchemax, a empresa que quem lê os quadrinhos do Homem-Aranha 2099 sabe que é a corporação principal inimiga dele. E é claro que o Homem-Aranha 2099, do jeito que a gente sabe que ele é sem paciência, ele já joga uma teia na cara do Superman, não, eu tô sem tempo pra isso, eu tenho que resolver minhas paradas aqui e sair da minha frente, né? E ele menciona que justamente o futuro dele tá condenado e que por isso ele tá intervindo numa situação que vai ser revelada daqui a pouquinho. Cara, que as duas vozes percebem essa menção dele ao futuro, a viagem no tempo, e eles começam a associar ele como justamente o cara que tá deslocado temporal. E não só ele, né? Tudo indica também que esse próprio Superboy, digamos assim, também provavelmente veio de alguma linha do tempo diferente. Mas aí o Superboy comenta, né? Se você tá contra a Alchemax e a LexCorp, a gente tá no mesmo time, né? No fim das contas, né? Porque eles são também conhecidos por serem empresas de vilões, né? Mas é claro que o Homem-Aranha é desconfiado e ele não vai acreditar de cara se ele não tá, de fato, trabalhando pro Doom. E é nesse momento que uma das vozes misteriosas lá se revela como o Batman do futuro, presenciando essa página sensacional dos dois se encarando de frente e o Batman tentando o diálogo que ele percebeu tá acontecendo um mal entendido ali, alguma coisa que ele tá querendo conversar, mas é claro que o Homem-Aranha tá sem paciência e fala, ó, sai daí, que eu não tô sem tempo pra conversa, e ainda assim ele faz uma brincadeira falando sobre essa boca do Batman de ser por cima da máscara de um jeito anexado que ele achou esquisito. Claro que o Superman não ia deixar de reconhecer um Batman, então ele pergunta se ele é o Batman desse tempo, né? O que a voz do comunicador que já fala, não revela nenhuma informação importante pra ele, que pode ser uma armadilha, né? Mas aí é claro que, sendo um Superman, um Superboy, a super audição percebe que alguém tá falando no comunicador do ouvido do outro e fala, opa, é o Bruce que tá aí na outra linha, né? É difícil passar batido de alguém que tem super audição, né? O Batman questiona, né? Como que a gente tem dois viajantes do tempo colidindo no mesmo ponto Nexus, né? Qual que é o motivo que tá unindo esses dois? Ele já questiona o Cabeça de Teia e fala, você aí, responde pra nós aí, por que você tá vindo aqui? E porque até ele pergunta, mas por que você não tá perguntando pro outro, né? Mas em tese, o Superman já tem um saldo positivo, né? Entre os Batman. Já sabem que normalmente ele é um cara bom, mas esse aqui é uma figura totalmente desconhecida. Melhor de se explicar primeiro, né? Se ele não tá mal intencionado. Aí ele explica que no futuro dele de 2099 o mundo tá comandado pelo Doom, né? Pelo Dr. Destino, a partir da empresa da Alchemax. E a única forma de impedir
ela de ter esse domínio mundial é justamente impedindo que a fusão das duas empresas, né, da LexCorp e da Alchemax, aconteça nesse período de tempo. E aí o Superman menciona, né, que ele veio de outra época ainda, do 30º século, e que também aconteceu uma situação parecida, só que no caso é o Lex Luthor que também virou o tirano a partir de tecnologia cibernética, também de uma empresa, fundando uma equipe de vilões, digamos assim. Eles percebem que tem muita coisa em comum, né? Duas companhias, dois futuros alternativos corrompidos, e é claro que o Sentido Aranha já tá apitando para um trabalho em equipe daqui para frente. E eles já avisam que estão indo por espaço atrás de resolver o problema, o que infelizmente é a última página desse crossover. Mas é interessante de comentar uma coisa que ficou em aberto, é que é como se fosse uma versão futura de um universo que as duas companhias coexistem. Então, no fim das contas, não é como se ele tivesse vindo, por exemplo, da Terra 1 para a Terra 2, ou do universo 616 para o 1660, digamos assim, com algum desses alternativos que a gente está acostumado a assistir na Marvel DC, mas essa linha do tempo é como se fosse simplesmente do futuro para o passado. Então, a gente sabe que o universo do Batman do futuro fica só apenas algumas décadas após seria o universo regular, considerando que a gente tinha até um Bruce Wayne vivo, né, apesar de idoso, enquanto o universo 2099 é justamente reconhecido por ser uma distância maior, né, em tese seria um século da época que ele foi criado. E a gente tem praticamente ninguém do universo regular ainda existindo, apesar de ter sim os seus impactos, né. Então, basicamente eles pegaram esse conceito, o Batman do futuro é só um pouco no futuro, enquanto 2099 é muito no futuro, então vamos colocar os dois na mesma linha do tempo, só que acontecendo em momentos diferentes, né? O que eu acho curioso analisar por esse ponto de vista, porque ele acaba criando umas certas incoerências, né? Se a gente for analisar certo, porque se o Homem-Aranha 2099 só é o que é porque ele se inspirou no Peter Parker, então tecnicamente o Batman também deveria conhecer o Peter Parker e naturalmente reconhecer o 2099 como algo semelhante, né? No fim das contas, não algo completamente desconhecido, né? Assim como seria, em tese, o universo em que a Alchemax existe, então a gente subentende que a Marvel inteira existe, né? E não só os acontecimentos que viriam a acontecer do universo 2099, né? Mas tudo bem, esses crossovers, a gente passa um pouquinho de pano para essa questão de consistência, né? Considerando até que não tem muita certeza se vai ter uma continuação por história, dificilmente vai ter, sendo mais realista, considerando que são 4 ou 5 histórias só dessa primeira leva, o que eu não duvido que possa ter mais histórias, mas provavelmente explorando encontros de outros personagens, né? Que nem a gente tinha visto lá no crossover do ano passado, né? Do Deadpool com o Batman. E apesar deles terem sim, os principais, né? Terem 2 histórias, né? Uma do ponto de vista de um escritor da Marvel, outra do ponto de vista de um escritor da DC, mas o restante, as histórias secundárias, digamos assim, escritas por diferentes autores, era simplesmente para presenciar esses encontros de diferentes personagens que tinham alguma coisa em comum, né? O que a gente como fã curte, né? No fim das contas, para quem tá passando fome é melhor do que nada, né? Principalmente considerar o tanto que a história desses dois personagens tá interligada, né? Seja, no caso do 2099, para quem não sabe, ele veio primeiro, uma distância razoável, assim, de uns 7 anos, mas os dois teve uma inspiração em comum, que foi o Akira, o Tatsuhiro Okomo. Então, no fim das contas, os dois estão inspirados no, basicamente, a gente pode dizer que é o responsável pela popularização do cyberpunk, né? Toda essa questão do futuro distópico, especialmente com esse viés tecnológico. E tem muita gente que pensa em cyberpunk, já pensa no jogo, mas definitivamente nada disso existiria se não fosse o Akira, o anime Akira, né? Para quem assistiu um filme, definitivamente foi um divisor de águas em toda a cultura pop, e muito meio que surfando nessa maré, digamos assim, que a Marvel criou o Homem-Aranha 2099 para dar uma repaginada no que seria o personagem, aproveitando esses universos alternativos, e eventualmente a DC fez a mesma coisa, mas não nos quadrinhos, e sim na série animada, né? Se você não sabia disso, o personagem do Batman do Futuro surgiu primeiro aquela animação mesmo, que depois foi ter crossover com o Super Choque, foi ter crossover com a Liga da Justiça, para aí sim ganhar a sua adaptação nos quadrinhos, inclusive baseado nos vilões até que já tinham sido recorrentes nas telinhas, né? E é curioso que, no fim das contas, ele teve aquele pico de popularidade gerado por uma animação extremamente bem feita, né? Aquela onda que teve do desenho do Bruce Timm, a Liga da Justiça Sem Limites, que era sensacional. E depois ele teve uma queda brusca, que eu sinto que até a nossa geração talvez seja a última a ter uma lembrança firme do Batman do Futuro, porque parece que não teve nenhum conteúdo recente de peso, assim, que nem a gente teve. Por outro lado, 2099, né? Que apesar dele ter tido um certo hype razoável, considerando que era uma aposta diferente da Marvel, ali nos anos 90, tá promovendo uma versão alterativa do Homem-Aranha, que até se desenvolveu como o universo inteiro, né? Mostrando não só o Justiceiro 2099, ali o Dr. Destino e outros personagens daquele universo, como assim, as suas variantes. Mas o que foi de fato um divisor de águas para esse personagem
foi o filme do Homem-Aranha no Aranhaverso, né? E é até curioso pensar que, no fim das contas, eu não acho lá tão fiel ao material original, sendo que ele tá muito mais arrogante, muito mais passando por cima de uma moral, digamos assim, apesar de ele ainda ter essa questão de ele ser mais bruto, né, considerando que ele, diferente do Peter Parker, ele não tem nenhum problema de eliminar permanentemente seus adversários, digamos assim, ele, no fim das contas, ele é mais agressivo até, ele tem até questões físicas dele, além das teias orgânicas, ele ter garras e dentes afiados, digamos assim. Mas esse do lado bruto não tira a moral dele, né? Porque considerando que o material original, ele definitivamente não sacrificaria o tio do Miles pelo universo, né? Provavelmente ele era o cara que ficaria do lado do Miles, ele e o Peter, provavelmente, se a gente for analisar a personalidade deles, ao invés de liderar, no fim das contas, uma corporação, que no caso era para ser a principal inimiga dele. Mas tudo bem, né? A gente pode comentar sobre essa questão, as mudanças que o Homem-Aranha 2099 teve nos quadrinhos para a animação do Aranhaverso, mas ainda assim, um personagem que eu acho que vai se manter forte por um tempo, eu imagino até quando for lançar o terceiro filme do Homem-Aranha, do Aranhaverso. Eu acredito que ele provavelmente vai ter, de novo, uma terceira onda de hype, né? O que eu acho bom, definitivamente, eu diria que é a minha variante do personagem favorito, assim. Ele e o Spider-Punk, que eu acho sensacionais, as histórias dele nos quadrinhos. E, inclusive, eu fico pensando, né, o tanto que demorou para eles terem esse encontro, considerando que nos anos 90 mesmo a gente já teve os crossovers dos Vingadores com a Liga da Justiça, toda aquela parada do Amalga também, na mistura de personagens, né, eu fico pensando que os fãs definitivamente tiveram um gostinho do que seria, quem sabe, uma série de dois personagens coexistindo, sendo o próprio Batman repreendendo o Marinho 2099 por ser tão violento, por ser tão agressivo, considerando que o método dele é sem eliminações, né, sendo mais próximo do Batman, apesar dele ser sim uma versão mais rebelde, né, como se fosse mais delinquente, né, considerando que ele até já foi preso por alguns delitos, digamos assim, para quem não tá ligado, ele é como se fosse muito mais próximo do que seria a personalidade do outros Robins, né, como o próprio Dick Grayson, né. Quando eu disse que eles dois têm um traço em comum, não é só sobre essa questão da origem deles, baseado na Kira, mas também é para a própria animação do Homem-Aranha 2099 iria acontecer. Não sei se vocês estão ligados dessa fofoca, digamos assim. Aquele desenho, não sei se vocês já chegaram a ver, do Homem-Aranha Ação Sem Limites, que mostra ele naquele traje meio futurista, num universo distópico em que o autoevolucionário criava aquela sociedade de animais a partir de modificações, né, que o Homem-Aranha acabou viajando sem querer, entrando no foguete e mandando o Venom e o Carnificina juntos, né? Eu acho que ele foi de longe o desenho do Homem-Aranha que eu particularmente mais assisti. Ele passava num canal de graça, digamos assim, de propaganda da Claro, da TV. Era uma coisa que até hoje eu não entendo bem como é, como se fosse uma versão gratuita em TV aberta do que seria o Disney XD, né? Ou alguma coisa do gênero, que tinha uma amostra de alguns desenhos de sequência, tipo o Hércules, o Art Attack, e inclusive esse Homem-Aranha, que eu decorei todos os episódios porque eram pouquinhos, inclusive eles que passavam em looping. E esse desenho não era para ser simplesmente o Peter Parker que caiu na outra terra e teve que usar aquele traje de nanotecnologia, né? Ele era para ser de fato o Homem-Aranha 2099, mas que justamente naquele período estava tendo o auge do sucesso do Batman do futuro e justamente os diretores pensaram, putz, vai ficar muito descarado que a gente tá indo surfando nesse hype e é melhor a gente usar simplesmente o Homem-Aranha tradicional, que inclusive era para ter o seu traje comum de vermelho e azul, a gente já estava acostumado, mas meio que por esses direitos de adaptação do Homem-Aranha ser tudo bagunçados, né, por ser meio Marvel, meio Sony, eles não tiveram sequer autorização para usar o traje clássico, então tiveram que inventar esse, e ainda assim a gente percebe que tem uma certa influência do que seria o traje do 299, né, seja a questão das asas ou uma tecnologia como se fosse meio futurista, digamos assim, o que eu acho que é bastante charmoso, apesar de que eu vejo as pessoas não gostam muito desse desenho, ele tem um carinho especial no meu coração, até pra mostrar um Peter Parker mais maduro, um cara adulto mesmo, tomando responsabilidade de adulto, né? Mas imagina se a gente vivesse numa linha do tempo em que esse desenho foi por ar e o Homem-Aranha 2099 já ficasse popular lá atrás, né? Vai saber se isso iria mudar a percepção do público sobre ele ou se até mesmo ele seria escalado para o filme do Homem-Aranha no Aranhaverso, né? Em vez de ser, sei lá, substituído pelo Homem-Aranha Superior, que às vezes teria até mais a ver com essa vibe que eles escolheram para ele no filme, né? Mas eu quero que vocês comentem aqui embaixo sobre o que vocês acharam desse encontro, se significaram esse gostinho de quero mais, ou se tinham, às vezes, expectativas melhores sobre essa possibilidade. E deixa o like se você curtiu do vídeo, que por enquanto eu vou indo. E até mais, agentes.